Bom, pessoal, vamos fazer a correção do nosso primeiro exercício? Então, a primeira questão, ele pede para a gente a fórmula molecular. Tá? Não vamos esquecer que a gente fez aquele combinado de fazer na sequência carbono, hidrogênio, oxigênio e só depois o nitrogênio. Tá? O nosso CHON. Por enquanto, é assim que a gente vai trabalhar. Então, tá aqui ó, na molécula. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Estão ali reforçados em preto. Para contar os hidrogênios, nós temos aquela regra básica. Todo carbono precisa sempre fazer 4 ligações. O que falta de ligação, aquela ligação que eu não estou vendo, é ligação com o hidrogênio. Então, a partir do número de ligações que o carbono tem, eu verifico que está faltando para completar 4 e eu consigo identificar a quantidade de hidrogênio em cada carbono. Então, olhando lá na molécula, olha, esse carbono aqui já está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então, já está completo. Esse carbono aqui, ele está fazendo 1, 2 ligações apenas. Então, se ele está fazendo 2 e precisa fazer 4, eu completei aqui com esses 2 pontinhos verdes, que simplificam para a gente, né, que é para demonstrar a presença de 2 hidrogênios. Esse carbono também está fazendo 1, 2 ligações, então faltam 2 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações, então falta 1 hidrogênio para ele que está sinalizado em verde. Então, eu consigo identificar que esse carbono tem 2 hidrogênios, esse tem 2 e esse tem 1 hidrogênio. Outro cuidado que a gente precisa ter, e eu sempre reforço isso com vocês, na hora de contar o hidrogênio, a gente nunca pode esquecer de considerar os hidrogênios ó, que já estão escritos, tanto esse, quanto esse aqui. Então, ao todo, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Tá? Oxigênios são 1, 2, 3 e nitrogênio eu tenho um aqui e o outro aqui, 2 nitrogênios. Então, fórmula molecular. Eu preciso identificar os carbonos, completar aqueles que faltam hidrogênio. Então, uma vez que eu fiz a fórmula molecular, eu identifico a quantidade de cada elemento químico dentro da estrutura. Okay? Então, a resposta daqui é C5H10O3N2. Vamos lá para a segunda parte. Carbono primário, secundário, terciário e quaternário, ou seja, a classificação dos carbonos. Nessa molécula aqui, nós temos primários, esses 2 carbonos que estão assinalados em vermelho. O que é um carbono primário mesmo? É o carbono que está ligado a apenas um carbono. Então, não interessa se ele está fazendo ligação simples, se ele está fazendo ligação dupla ou se ele está fazendo ligação tripla. O carbono que está ligado a apenas um carbono é classificado como carbono primário. Esse carbono só está ligado a esse, por isso ele é primário. Esse carbono só está ligado a esse, por isso ele é um carbono primário. Já o carbono secundário é aquele carbono que está ligado a 2 carbonos. Então, se o carbono primário é o que está ligado a um carbono apenas, o carbono secundário é carbono ligado a 2 carbonos. Então, esse carbono está ligado a esse e a esse, por isso ele é secundário. Esse carbono está ligado a esse e a esse, por isso ele é secundário. Esse carbono está ligado a esse e a esse, por isso ele é secundário. Os carbonos assinalados em verde são carbonos que estão fazendo ligação com 2 outros carbonos, por isso eles são secundários. No caso de carbono terciário e quaternário, nós não temos nessa estrutura. Então, se o carbono primário é aquele que está ligado a um carbono, o carbono secundário é aquele que está ligado a 2 carbonos, o carbono terciário é aquele que está ligado a 3 carbonos, o carbono quaternário seria aquele ligado a 4 carbonos. Okay? Então, nós temos 2 primários e 3 secundários. Carbono sp, sp2 e sp3.
No nosso caso, nós temos carbonos sp3, esses que estão rosinha aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos sp3. Por que eles são sp3? Carbono sp3 é aquele carbono que faz apenas ligações simples. Se só tem ligação simples, ele é um carbono sp3. A hibridização dele é a hibridização sp3. Já o carbono sp2, nós temos nessa estrutura 2, esse e esse. O que é o carbono sp2? É o carbono que faz ligação dupla. Então, isso é uma coisa que a gente não pode confundir. Carbono sp2 é carbono que faz ligação dupla. E aí não interessa se é carbono com outro carbono ou se é carbono com outro elemento qualquer. Se eu olho para o carbono e ele está fazendo ligação dupla, ele está hibridizado em sp2. Então, eu tenho esse carbono aqui, fazendo ligação dupla com oxigênio, então ele é sp2. E tenho esse carbono fazendo ligação dupla com esse oxigênio aqui, então esse carbono também é sp2. Carbono que faz ligação dupla, carbono sp2. Carbono que só faz ligação simples, carbono sp3, ok? E aproveitando aqui esse slide, a ligação π, quando nós temos uma ligação dupla, que é o caso aqui, ó, a ligação dupla, nós temos uma dessas ligações chamada de ligação π. Então, eu tenho uma ligação π aqui e tenho uma ligação π aqui. Lembrando, mais importante do que você chamar essa ligação de π é você lembrar sempre que a característica da ligação π é de ser uma ligação fraca. Então, a ligação π é uma ligação fraca. Nunca se esqueça disso, ok? Então, carbonos sp3 nós temos 3, carbonos sp2 nós temos 2 e ligações π nós temos 2, uma aqui e a outra aqui. Para concluir nosso exercício, classificação da cadeia. Então, eu tenho aqui uma cadeia aberta, né, com todas as brincadeiras que nós fizemos em sala de aula. Nós temos uma cadeia aqui aberta, uma cadeia também chamada de alifática. Essa cadeia ela é homogênea. Por que ela é homogênea? Porque entre os carbonos, não aparece nenhum outro elemento. Então, eu destaquei aqui, ó, oxigênio e nitrogênio. Oxigênio, oxigênio, nitrogênio. Apesar desses elementos aparecerem na estrutura, esses elementos não estão entre carbonos. Então, não são heteroátomos, ok? No próximo exercício a gente vai trabalhar com casos, exemplos assim. Mas nesse caso eu tenho carbono, 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 carbono e carbono. Não há nenhum outro elemento entre os carbonos, então por isso ela é uma cadeia homogênea. Saturada é aquela cadeia que apresenta apenas ligação simples entre os carbonos. Então, desse carbono para esse eu tenho ligação simples, desse para esse ligação simples, desse para esse ligação simples e desse para esse ligação simples. Apenas ligações simples. Então, ela é uma cadeia saturada. Ah, mas pode ser, mas eu estou vendo uma ligação dupla aqui, ó. Epa, fugiu. Eu estou vendo uma ligação dupla aqui, mas essa ligação dupla não é entre carbonos. Tá? Para ela ser insaturada, a ligação dupla tem que ser entre carbonos, a ligação dupla ou a ligação tripla. E é uma cadeia normal, como nós combinamos em sala de aula, normal vai ser aquela cadeia que a gente vai verificar os carbonos e só vamos identificar carbonos primários e secundários. Então eu olho para a estrutura. Se só tem carbono primário e secundário, ela é normal. Se por acaso eu encontrar, que vai ser o próximo exemplo, o próximo exercício que nós vamos fazer, um carbono terciário ou um carbono quaternário, então eu teria, ou vou ter, né, uma cadeia ramificada, ok? Então ela é normal porque ela apresenta apenas carbonos primários e secundários. Então, gente, é isso, tá? Então nós encerramos aqui por hoje. É apenas alguns comentários para a correção do nosso primeiro exercício. Amanhã nós teremos uma bateria de exercícios, tá? Hoje nós tivemos apenas uma aula,
mas amanhã são 3 aulas. Então, nessa bateria de exercício, nós estaremos tendo todo esse feedback de correção. E no mais é isso. Até amanhã. Valeu!